Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Ano das portas abertas. Ano das portas que eu entendo, portas escancaradas. Estação em que seremos levados a novos níveis, níveis mais profundos, níveis mais altos em Deus. Você acredita nessa palavra? Você está aqui comigo? Domingo passado nós começamos uma série de ministração chamada Chaves que Abrem Portas. E nesse, do que estava domingo aqui? Uau, muita gente. E nós começamos essa série de ministração e naquele domingo nós trouxemos uma chave que eu entendo que é a primeira chave que nos dá acesso a essa primeira porta, esse primeiro lugar, esse primeiro nível, essa primeira estação que Deus quer derramar sobre nós. Mas eu acredito que nós estamos debaixo de uma atmosfera em que as janelas dos céus elas estão abertas sobre esse lugar. E nessa noite eu queria compartilhar com você um entendimento, mais uma chave, mais uma palavra. Irmão, nós precisamos entender que não se trata só de acessar esse novo lugar. Olha para mim, porque eu já comecei a pregar. Não se trata mais só de entrar por essas portas. Não se trata mais de ir a esse novo nível, a esse novo ambiente. Também se trata de permanecer nesse lugar, de permanecer nessa estação, de permanecer nesse novo nível. Não se trata só de abrir portas, se trata de entrar e permanecer. Fala comigo nessa noite, dependência. Você não está aqui. Dependência. Tem gente que já está querendo ir embora. Irmãos, no nome de Jesus, dependência não é sobre esperar. Dependência é sobre descansar e confiar em um Deus que não falha. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós lembramos do povo de Deus que estava lá no Egito. E que havia uma palavra de que eles deveriam se dirigir para a terra prometida. Mas entre o Egito e a terra prometida havia um deserto. A palavra diz que em pleno deserto Deus supria. A palavra diz que em pleno deserto Deus os sustentava. A palavra diz que durante o dia, para que eles não fossem consumidos pelo calor do sol, uma nuvem os guardava. A palavra diz que durante a noite, para que eles não morressem de frio, uma coluna de fogo os aquecia. A palavra diz que as roupas deles não se desgastavam. A palavra diz que, se necessário fosse, Deus faria brotar água da pedra. Estima-se que aproximadamente 3 milhões de pessoas estavam sendo sustentados e supridos em pleno deserto. A palavra diz que todos os dias o maná caía do céu. Todos os dias havia comida fresca. Todos os dias havia o novo de Deus, o sustento de Deus, a provisão de Deus. A única coisa que Deus pediu desse povo é que eles não saíssem do lugar da dependência. Que eles se permanecessem no lugar da confiança. A palavra diz que muitos desses homens que estavam em meio ao deserto, em pleno deserto, ao receberem o maná que caía do céu, eles guardavam o maná, o alimento, nas suas tendas. Para descobrir quem confiava, para descobrir quem dependia, bastava tão somente passar por entre as tendas e sentir o cheiro que exalava de comida podre. Porque a palavra que Deus tinha para eles é: não guardem, porque no outro dia tem maná. Não guardem, porque no outro dia vocês vão receber. Apenas dependam, apenas confiem. A palavra era: descansem, acreditem, confiem, dependam. Com exceção de Josué e Calebe, esse povo que saiu do Egito
não entrou na terra prometida. Porque no percurso, porque na jornada, porque no caminho, eles não quiseram ir para o lugar da dependência. E é sobre esse tema que eu quero abordar com você nessa noite. Dependência. Irmão, é chegado o tempo de nós entregarmos o controle para Jesus. A propósito, fala comigo nessa noite. Hoje é o dia de entregar o controle. É chegado o tempo de vivermos um ambiente de dependência. É chegado o tempo de entregarmos o controle da nossa vida para o Senhor. Olha para mim, no nome de Jesus. Deus não tirou esse povo do Egito para levá-los para a terra prometida. Deus tirou esse povo do Egito para levá-los primeiramente para Ele, para torná-los dependentes, para torná-los confiantes. Porque não se trata de acessar o novo se você não tem o entendimento da dependência, da confiança. Irmão, guarda o que eu vou te dizer no nome de Jesus nessa noite. Todo aquele que quer viver o novo de Deus e entrar por essa porta e permanecer nessa nova estação, precisa ir pelo caminho da dependência. Porque a dependência nos faz acessar o novo. Porque a dependência nos coloca no lugar do propósito. Porque a dependência nos dá a terra prometida. Porque a dependência nos coloca em meio a Canaã. Eu não sei com quem eu estou falando nessa noite, mas eu acredito no nome de Jesus que tem pessoas nesse lugar que precisam entregar o controle. Talvez até perder o controle. Você está aí? Homens que honraram o Senhor e viveram experiências inacreditáveis, também foram os mesmos homens que dependeram. Só a dependência de um Deus que faz milagres fez com que um mar se abrisse diante deles. Só a dependência de um Deus que faz milagres fez com que um homem caminhasse sobre o mar Pedro. Enquanto ele dependia, ele caminhava. No momento que ele passou a não mais depender, que os seus olhos não estavam mais fitos em Jesus, ele afundou. Só a dependência de um Deus que faz milagre faz com que um homem entre em uma cova repleta de leões famintos e saia dela ileso. Dependência. Só a dependência faz com que rapazes sejam jogados em uma fornalha ardente e o fogo não possa consumi-los. Dependência. Dependência. Confiança. Descanso. Dependência. Milagres, irmão, são obras que se manifestam em lugares de dependência. Quando eu entendo que não é pela minha força, quando eu entendo que não é por aquilo que eu possuo, quando eu entendo que não é por aquilo que eu tenho, quando eu entendo que é por Deus, eu vivo aquilo que Ele pode me dar. Quando eu entendo que não é na força do meu braço, quando eu entendo que não é por violência e entendo que é pelo Espírito Santo, o próprio Espírito me faz acessar lugares que só Ele pode levar. O nome disso se chama dependência, confiança. Irmão, não existe nada mais extraordinário do que caminhar em dependência. Não existe nada mais seguro do que correr riscos com Deus. Essa igreja em que você está é fruto de dependência. Nós não podíamos, porque a conta não fechava. Existe uma frase que diz: dependa tanto de Deus a ponto dos teus planos estarem fadados ao fracasso, se Deus não intervir, se Deus não atuar, se não for o propósito de Deus. A verdade é que eu poderia ficar horas e horas falando a respeito desse tema, porque nós sabemos o que é depender de Deus quando todos te deixam. Nós sabemos o que é depender de Deus quando todos olham e dizem: é apenas um casal de meninos. Nós sabemos o que é depender de Deus quando os recursos não cabem, os recursos faltam. Irmão, eu não sei se você está disposto a ir por esse caminho da dependência, mas você precisa saber que você está em uma igreja que nós não abrimos mão desse lugar da dependência. Eu sinto te dizer,
Se você procura um lugar em que nele não haja covas repletas de leões famintos, se você procura um lugar em que nele não haja fornalhas ardentes, eu sinto te dizer que esse não é o teu lugar. Mas se você decidir caminhar debaixo de dependência, eu também te asseguro que você vai ser lançado na cova. Os leões vão só te cheirar, mas não vão te comer. Eu te asseguro que você vai ser lançado na fornalha ardente e o fogo não vai te consumir, porque o quarto homem está aqui. O quarto homem está aqui. Oh! Eu particularmente gosto muito de um texto que está lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19. Porque esse texto fala do novo no lugar da dependência. E diz assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Um Deus que por dependermos abre caminho em lugares inóspitos. Um Deus que por dependermos faz brotar água até mesmo em ambientes secos e áridos. E isso se chama dependência, confiança, descanso em um Deus que não vai falhar, que não vai faltar. A dependência, ela cria novos caminhos. A dependência nos sustenta. A dependência é o nosso provedor. A dependência gera a expectativa do novo. A dependência é aquilo que nos guardou no passado, mas também vai nos guardar no futuro e no nosso presente. A dependência é aquilo que nos livrou de toda a cilada do diabo no passado e certamente nos livrará hoje também. Dependência. Dependência. Dependência é aquilo que fez com que milagres acontecessem no passado, mas a dependência é aquilo que também vai chamar a existência, vai atrair milagres no nosso futuro. Irmão, no nome de Jesus, dependência foi o que fez um menino derrubar um gigante. O gigante era forte, o gigante era grande, o gigante sabia lidar com armas. Todos temiam o gigante. Até que um menino se levanta. Até que o menino se levanta e decide não depender da armadura construída por um homem, mas depender de uma palavra liberada pelo seu Deus. Você vem contra mim com espadas, escudos e lanças. Eu, porém, vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, porque eu decido não depender de armaduras que homens construíram. Eu decido depender de uma palavra que foi liberada pelo alto. Davi, dependência. O que nos mantém de pé em meio a todo o caos é depender de um Deus que tem poder, autoridade e governo sobre todo o caos. O que nos mantém de pé diante da falta de recursos é ter o entendimento que nós estamos diante de um Deus que é dono do ouro e da prata, Jeová Jireh, o Deus provedor. O que nos mantém de pé diante da doença é ter a certeza que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O que nos mantém de pé diante da morte é ter a certeza, a convicção que Jesus venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, nós temos eternidade. O que nos faz viver essa realidade de dependência é crer que mesmo que principados e potestades se levantem contra nós, cada um deles foi exposto publicamente, e na cruz Jesus triunfou. Dependência. Fala comigo. Depender é o que me faz acessar. Depender é o que me leva a novos níveis. Depender é o que me conduz em meio ao deserto. Depender é o que me livra de todo o caos. Depender. A verdade é que nós fomos ensinados
a estar sempre no controle, sim ou não? Desde muito pequenos nós fomos ensinados a estar no controle. Desde muito pequeno nós fomos ensinados e também passamos a ensinar que lugar de dependência é lugar de fracasso. Nós começamos a construir crenças limitantes que dizem que o lugar da dependência é o lugar da derrota. E o pior de tudo isso, sabe o que é? É que nós reproduzimos essas crenças em relação ao nosso relacionamento com Deus. Nós produzimos essas crenças, reproduzimos essas crenças no que diz respeito à nossa confiança em Deus, no que diz respeito à nossa dependência em Deus. Nós começamos a construir um mundo paralelo ao reino de Deus, porque no mundo em que nós estamos construindo, Deus não tem espaço para agir, porque tudo acontece na força do meu braço, e não conduzido por dependência, e não conduzido pelo mover, e não conduzido pela intervenção, e não conduzido pelo controle de Deus, pelo governo de Deus. Irmão, você já parou para pensar quantas coisas deram errado na tua vida só porque você estava no controle? Não olha para o lado. Se mantenha olhando para frente. Quantas coisas não aconteceram na tua vida só porque você estava no controle? Quantas coisas deram errado na tua vida porque você não permitiu com que Deus agisse, que Deus atuasse, que Deus se movesse, porque você queria estar no controle? Sabe quando Adão e Eva fracassaram? Quando eles passaram a acreditar que poderiam viver em um mundo em que nele não mais dependessem de Deus. Olha para mim. O pecado da desobediência é fruto da busca pela independência. Tem revelação de Deus aqui nessa noite. Tem maná de Deus aqui nessa noite. Irmão, no nome de Jesus, aprenda a entregar o controle. Aprenda, se necessário for, a perder o controle. Aprenda a confiar, aprenda a descansar, aprenda a depender. Entenda uma coisa: essa situação você não vai conseguir resolver porque você já tentou. A tua mentalidade frente a essa circunstância é pequena demais. Esse projeto que você tem, os recursos eles são pequenos e poucos demais para acontecer. É por isso que você precisa depender. É por isso que você precisa descansar. É por isso que você precisa confiar. Não dá para ser na força do teu braço. Não dá para ser na força da tua mentalidade. Não dá para ser com base nos teus recursos. Você vai precisar depender. Eu não sei para quem eu estou falando. Você vai precisar confiar. Você precisa entregar o controle. Você precisa entregar o controle. Você precisa entregar o controle. Irmão, se você é daqueles que precisa entender para saber como explicar, eu preciso te dizer no nome de Jesus que o que você quer viver não vem de Deus. Porque o que Deus faz muitas vezes não vai ter sentido. Aliás, as coisas de Deus não podem ser discernidas naturalmente. Apenas o homem espiritual consegue compreender as coisas do alto. Você vai ter que ir pelo caminho da dependência. Irmão, quando você consegue explicar, o mérito é teu, foi você que fez. Agora quando você não consegue nem mesmo descrever, Deus operou. Eu me lembro de algumas conversas que eu tive com alguns irmãos. E um desses irmãos dizia: pastor, os nossos custos básicos do mês, só que o nosso salário é menor do que os nossos custos básicos do mês. Mas pastor, todos os meses as contas são pagas e eu não sei explicar. Eu acho que é a tua realidade, não é? A calculadora da terra diz: você vai entrar no Serasa.
A calculadora do céu diz: dependa, confie e descanse. Apenas confie. Ah, Deus, como nós precisamos ir para esse lugar da dependência, para poder viver o sobrenatural, para poder desfrutar do milagre. Olha para mim no nome de Jesus. Ei, todo o ambiente de dependência é como uma terra fértil para que a semente possa ser lançada. Ei, todo o ambiente de dependência é uma antessala do milagre. É por isso que nós precisamos depender do Senhor. Se o Senhor não fizer, não vai dar certo. Se o Senhor não vier, não tem como ir. Se o Senhor não tocar, não tem como prosperar. Nós precisamos depender. Nós precisamos confiar. Nós precisamos descansar. Você ainda está comigo? Caminhar com Deus é muitas vezes ir por caminhos. E eu já estou quase terminando, porque eu vejo que você já está um pouco agitado demais. E por caminhos que não faz sentido, irmão. Olha para mim. Caminhar com Deus é ir por caminhos que não tem lógica muitas vezes. O que faz um homem chamado Abraão largar a sua terra, largar a sua parentela, largar o ambiente em que ele tinha controle, o lugar que ele tinha domínio, e ir para um lugar que ele não sabia onde, para uma casa que ele não sabia em que, para perto de um povo que ele desconhecia. Dependência e confiança. Confiança naquele que não é homem para mentir, tampouco para se arrepender. Confiança naquele que se prometeu, ele vai fazer. Isso se chama confiança. Isso se chama dependência. Se ele falou, vai acontecer, porque eu só preciso de uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Há um destino profético preparado para você e para mim. Mas para nós acessarmos esse lugar, nós vamos precisar nos mover em dependência. Fala comigo nessa noite no nome de Jesus. Eu preciso me mover, mesmo sem concordar, mesmo sem entender. Irmão, nós queremos viver o que esses homens de Deus viveram, mas nós não queremos dar os mesmos passos que eles deram. A conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Porque no reino de Deus a conta nunca fecha. Irmão, quando nós saímos do salão anterior para vir para esse lugar, a conta não fechava. Nós tínhamos um direcionamento e a palavra de Deus era: saiam. E nós saímos. E porque nós saímos daquele lugar, nós hoje estamos vivendo sim o plano e o propósito de Deus. Mas lá no início a conta não fechava. Nós saímos em direção ao desconhecido. Mas sabe o que eu descobri? Que não existe nada mais seguro do que estar em direção ao desconhecido, com um Deus que conhece todas as coisas. Todas as coisas. Ele conhece o meu presente, mas também conhece o meu futuro. O desconhecido é revelado diante do Deus que tem o domínio. Olha para mim, eu já estou quase terminando. Abraão, ele não saiu do seu habitat natural porque Deus lhe deu garantias. Ele saiu do seu habitat natural porque Deus era a sua garantia. A única coisa que nós precisamos é de uma palavra. E a palavra que nós temos, a promessa que nós temos, é de que Ele estaria conosco até a consumação do século. Ele não nos deixaria sós. É por isso que nós podemos ir. É por isso que nós podemos nos mover. É por isso que nós podemos acreditar. Porque até a consumação Ele estará, Ele fará, quantas vezes for necessário. Porque o nosso Deus não nos abandona. Ele não nos deixa. O salmista entendeu isso. O salmista entendeu o lugar da dependência. E em uma das suas orações ele diz: uma coisa só. Uma coisa só eu peço ao Senhor,
que Ele permita com que eu habite na sua casa todos os dias. Uma coisa só eu peço ao Senhor: viver na sua presença todos os dias. Isso se chama dependência, isso se chama confiança, isso se chama entrega. Posso fluir? Irmão, guarda isso que eu vou te falar. Se mover mesmo quando você não entende, isso se chama confiança. Agora, se mover só quando você concorda, isso se chama conveniência. Muitos de nós não vivem aquilo que Deus quer, porque não querem se mover em confiança, em dependência. Muitos de nós não vivem aquilo que Deus quer, porque há insubmissão. Ai, pastor, estava até boa a pregação, já não gostei, já vou embora, nem sei se eu volto mais. A insubmissão é um grito de alguém que está buscando por independência. A insubmissão é o que nos afasta de viver um milagre. A insubmissão foi aquilo que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do plano e do propósito de Deus. Você ainda está comigo? Pastor, o que é insubmissão? É não querer estar debaixo da mesma missão. Deus tinha um plano e um projeto para Adão e Eva, só que Adão e Eva tinham os seus próprios planos, os seus próprios projetos. Posso dizer algo para você? Se você é daquelas pessoas que só faz o que quer, só se move quando concorda, eu preciso te dizer nessa noite, no nome de Jesus, que você não vai viver os planos que Deus tem para você. Porque Deus não pode compartilhar os seus sonhos, os seus planos e os seus projetos para alguém que não quer caminhar em dependência. Você ainda está comigo, de verdade? Irmão, o que é que faz com que Deus peça para um homem e sua família para construírem um grande barco, uma arca, para um tempo que nunca ocorreu chuva? Quando nós olhamos para a história de Noé, nós observamos um homem que decidiu caminhar em independência. E por que você está falando isso, pastor? Porque não havia sentido, não havia lógica. Até a presente data nunca tinha chovido sobre a terra. E Deus olha para aquela família e diz: vocês vão construir um grande barco e uma arca, porque vai vir chuva. Dependência, confiança. Irmão, quantos milagres deixaram de acontecer na nossa vida porque nós não caminhamos em dependência? Quantos milagres, quantas promessas não acontecem na nossa vida porque nós não entregamos o controle? Quantos milagres nós deixamos de viver diante da jornada, durante a caminhada, porque nós não caminhamos em dependência, em confiança, em certeza, em convicção. Fala comigo. A insubmissão me lança fora do jardim. A submissão me coloca dentro da arca. Nós temos duas escolhas: viver os planos de Deus, viver os projetos de Deus, ou viver os nossos planos, os nossos projetos. Uma coisa eu posso dizer para você: os planos de Deus, eles são bons, perfeitos e agradáveis. Movimentos que nós damos podem abrir portas, mas movimentos que nós damos também podem fechar portas. É por isso que nós precisamos caminhar em dependência. É por isso que nós precisamos caminhar discernindo cada passo, cada jornada, cada estação. O apóstolo Paulo, eu termino por aqui, o louvor pode subir. Eu não sei se você se lembra daquele episódio em que ele orou 3 vezes ao Senhor. Ele orou uma vez, pedindo para que Deus tirasse dele o espinho na carne. Depois ele orou uma segunda vez e, não satisfeito, ele orou uma terceira vez. Deus respondeu. Mas Deus respondeu não aquilo que ele previa. Deus respondeu não a oração que ele tinha feito. Deus disse assim para ele:
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que Deus quis dizer para esse homem chamado Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na tua dependência. Foi o meio, foi o método que Deus encontrou de tornar aquele homem dependente. E quando Paulo ele entende isso, ele diz: portanto, Senhor, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Porque por amor de Cristo, sim, eu vou regozijar nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Ele entendeu que estar no lugar da dependência é ser colocado no lugar da força. Ele entendeu que estar no lugar da dependência é também ser colocado no lugar da intimidade. Ele entendeu que ser colocado no lugar da dependência também é ser colocado no lugar da profundidade em Deus. Depender de Deus não é fracasso, depender de Deus é vitória. Você pode aplaudir Jesus. Há um salmo maravilhoso, Salmo 121, e diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você, é certo que não dormirá, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem o guarda, guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua saída, mas também guardará a tua entrada, desde agora para sempre. O Senhor nos guardará. Interessante, porque o título desses salmos é Deus, aquele que guarda. Deus, aquele quem cuida. Irmão, caminhar com o Senhor não é exatamente um convite para perder o controle, mas para colocar o nosso controle nas mãos daquele que tem o governo do presente, do passado e do futuro. Você está diante de um Deus que trabalha enquanto você dorme. Você está diante de um Deus que trabalha enquanto você descansa. Você está diante de um Deus que trabalha até mesmo quando você não está vendo. Você está diante do guarda de Israel que não dorme e certamente não dormirá. A única coisa que você precisa fazer é depender, mergulhar nesse lugar chamado dependência e desfrutar desse lugar chamado dependência. Dependência, confiança. Irmão, quando você entende que depender de Deus não é sinal de fracasso, mas a certeza do cuidado, você não quer estar em outro lugar que não seja no lugar da dependência. Quando você entende que no lugar da dependência há milagre, você não quer estar em outro lugar que não seja no lugar da dependência, porque o lugar da dependência é o lugar mais seguro em que você e eu podemos estar. Eu queria que você se colocasse de pé. Existe um ambiente preparado para mim e para você, mas nós vamos precisar escolher nessa noite entrar nele ou não. Não vai ter sentido, não vai ter lógica, não vai caber na mente do homem, porque só pode ser discernido espiritualmente. A única coisa que você precisa fazer é confiar, depender, descansar e se mover. Sabe por que nós não estamos vivendo um avivamento? Sabe por que não há um despertamento ainda acontecendo no nosso meio, na nossa geração? Porque nós ainda não fomos para esse lugar chamado dependência, confiança, descanso, entrega. Irmão, o meu conselho para você nessa noite é: mergulhe na dependência. Desfrute de um Deus que te cuida. Descanse em um Deus que não dorme.
Lance-se em um Deus que cuida de você até mesmo quando você não está vendo. É tempo de irmos pelo caminho da dependência. É tempo de entregarmos o controle da nossa vida ao Senhor. É tempo de entregarmos o controle da nossa casa diante do Senhor. É tempo de entregar o controle na criação dos nossos filhos diante do Senhor. É tempo de entregar os nossos negócios ao Senhor. É tempo de ir para esse lugar chamado dependência. 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 A graça do Senhor te basta. Ela é suficiente para te guardar. Ei, depender não é ser fraco aos olhos dos homens. Depender é ser confiante diante de um Deus que faz infinitamente mais. Irmão, no nome de Jesus, eu não sei para quem eu estou pregando nessa noite, mas você precisa depender, confiar e descansar no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh! Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.